vamos à palavra. Aleluia, Jesus. Nós conhecemos o livro de Isaías. Sabemos que o livro de Isaías é um mini compacto de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, de toda a coletânea. Ele é um livro que expana principalmente Jesus. Ele é totalmente cristocêntrico, ou seja, ele traz somente a figura de Jesus. E como ele é um compacto da Bíblia, nós sabemos que os primeiros 39 capítulos referem-se ao Antigo Testamento, a Israel terrena. Mas a partir do 40 a seguir, cita de Israel nós espirituais. E quando nós chegamos aqui no 43, do verso a qual li, do capítulo 41 a seguir, ele expana de algo diferente, porque ele diz que vai dar sofrimento a Israel, ou seja, não haverá mais sofrimento. Só que não é simplesmente algo mágico. Ele começa revelando primeiro o seu Redentor. Ele começa explanando como seria com o seu Redentor. Mas o mérito da questão, irmãos, aleluia Jesus, do verso 43, aleluia Jesus, do verso 13 do capítulo 43, ele não pode ser falado simplesmente jogado ao ar antes de nós conhecermos a partir do verso 41, que é onde ele fala o fim do sofrimento que há sobre Israel. E essa Israel a qual nós vamos falar nessa noite não é Israel a qual os judeus estão lá no muro das lamentações chorando esperando o Messias, mas a Israel que está aqui já sabe quem é o Messias e já o adora e o glorifica, sabendo que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Irmãos, aleluia Jesus, o verso 41 a seguir já começa explanando, como eu disse, falando de como o Redentor irá surgir, de que forma o Redentor irá surgir. E nós vamos ouvir versículos de como Deus vai introduzi-lo sobre a face da terra e de que forma também vai sair. No verso 40, no capítulo 42, ainda continua dizendo sobre isso. No verso 19 do capítulo 42, até um cântico para a salvação do povo. Mas quando nós chegamos no verso 18 do capítulo 42, que antecede o verso, aleluia, o capítulo 43, do verso Paulinho, há algo que me chama a atenção e me deixa impactado, porque em todo o capítulo ele diz que vai acabar com o sofrimento de Israel, vai acabar com o sofrimento da igreja. Quem crê dessa forma? Aleluia, aleluia. Mas chega aqui no capítulo 18, no verso 18 de 42, diz assim, que ele lamenta a cegueira e a surdez de Israel. Nós vamos ouvir do verso 18 até o verso 25 Deus dizer algo estrondoso, porque ele está dizendo que lamenta homens cegos e mulheres surdas. Ele lamenta, ao contrário também, mulheres que são cegas e homens que são surdos. E quando nós estamos falando, nós poderíamos até olhar para o lado e dizer assim, eu acho que hoje alguém poderia ouvir essa mensagem. Não, essa mensagem veio para nós, irmãos. Quando eu estava em casa ainda hoje à tarde, eu falei, Deus, eu não tenho nada a oferecer à igreja. Eu nunca tenho, irmãos. Porque todas as vezes que a gente chega com algo para oferecer para a igreja, aleluia Jesus, o Espírito Santo ele se afasta. Então o melhor que nós temos é se esvaziar, esperar que Deus fale. Aleluia Jesus. E quando eu entrei na igreja, ainda confirmei com o pastor, dizendo, pastor, 43:13, mas está na dispensação do Senhor. Mas esse versículo me chocou, irmãos, porque é um versículo que fala do poderio de Deus. E não há outro, não há nada que possa impedir a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós chegamos até esse versículo, irmãos, o 18, 42, me chama a atenção, porque Deus lamenta, aleluia Jesus, algo que acontece nos últimos dias. Homens e mulheres sem visão, e homens e mulheres surdos. E muitas das vezes eu vi a irmã dizer algo tremendo aqui, irmãos. Aleluia Jesus, ela estava falando sobre como nós lidamos com a situação do dia a dia e quando nós vimos, aleluia Jesus, a questão de unção que nós recebemos. A irmã estava explanando algo muito interessante, irmãos, porque a igreja do Senhor, tanto do altar como daí, ela é feita de homens, e onde há homens vai existir pecado. Aleluia. E 1 João diz que aquele que diz que não comete pecado, ele já peca, porque todos nós somos pecadores. O que nos livra da perdição é a justificação pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. A todo momento eu não devo dizer que estou santo e melhor do que ninguém. A todo momento eu devo me dedicar e dizer, Senhor, eu necessito do teu sangue sobre o meu corpo, e se pequei, me revela. Ainda é tempo de eu pedir perdão. Se eu pequei, Senhor, venha me purificar, porque eu quero morar com o Senhor nas nações celestiais. Aleluia. Uma das primeiras visões de cegueira que nós temos nos últimos dias é algo que ela já começou a introduzir em
é o não reconhecimento do seu erro. A primeira coisa que nós temos que entender é isso, irmãos. A primeira coisa que nos traz a cegueira é o não reconhecimento dos nossos erros. Quando nós começamos a entender aleluia, a parábola do filho pródigo, nós começamos a ver um homem cego que se tornou surdo ao seu pai, não entendendo que ele já tinha tudo, não entendendo que ele já estava debaixo, aleluia, da proteção do seu pai e já tinha uma herança sobre si, aleluia. Mas ele achava que as coisas que estavam longe eram melhor, as coisas que estavam distantes do seu pai eram mais facinho, ou simplesmente ele poderia produzir melhor e maior, ou ser melhor do que o seu pai. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, cegos espirituais e surdos espirituais, a primeira coisa que nos traz é o ego. O ego, irmãos, quando nós colocamos o nosso eu à frente de Deus, a primeira coisa que acontece é o distanciamento. A palavra do Senhor diz assim, que Deus ama aquele que aleluia, pratica a idolatria, aleluia, mas não ama o idólatra, porque ele está dizendo da pessoa que ama, mas não ama o pecado. Ele ama, aleluia, Jesus, a prostituta, mas jamais vai amar a prostituição. Mas no caso do ego, do egocêntrico, do meu eu, aquele que se sente mais do que todos, aquele que tem a visão que sabe tudo, aquele que tem a visão que está acima, aleluia, até mesmo dos ministérios a qual Deus constituiu, este daí se torna um homem, um indivíduo a qual Deus fala que ele não ama nem ele, e nem muito mais o pecado que ele comete, aleluia. A primeira coisa que nós estamos vivenciando na igreja do Senhor são pessoas que não entendem que são necessitadas do perdão contínuo de Deus. A primeira coisa que nós vemos, Israel não foi diferente. Quando nós trazemos a configurativa de Israel que fala aqui, e trazendo para os espirituais, irmãos, aleluia, é algo que acontecia lá, que ele via, mas estava dizendo já da igreja a qual habita aqui agora, do qual nós estamos participando hoje, aleluia, clamando ao Senhor para subir aos céus, aleluia. Ela está fazendo uma conjecturando, aquilo que já existia naquela época, observando-se então que o povo já agia dessa forma, e ele traz para os dias atuais. O Espírito Santo de Deus já começou a mostrar para o profeta naquele dia que haveria homens e mulheres tão cheios de si, mas tão cheios de si, que não ia precisar mais colocar na igreja Jesus, ia precisar colocar a placa dele para que o povo se aproximasse, aleluia, Jesus. Homens tão cheios de si, mas tão capacitados de si, que não precisa mais fazer campanha, pastor, como nós estamos fazendo, para que o povo receba o poder de Deus. Não, é só colocar o nome do pregador, o povo já vem. O egocentricismo, irmãos, produz homens de alto ego acima do poder de Deus, aleluia. E isso tem destruído a minha e a sua vida, sabe por quê? Aonde habita o homem, e o homem existente faz o que Deus tem que fazer, Deus não habita. Você vai entrar na igreja, vai ouvir a ladainha, vai chegar na tua casa e o teu problema não resolve, porque Deus não age aqui e não vai agir lá. Quem busca homens cheios de si, busca para si maldição. Nessa noite, Deus manda dizer: acorda, igreja, chega de buscar de homens, chega de buscar de mulheres, porque nessa noite Jesus está aqui e Ele quer te abençoar, aleluia. Chega, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo horrível, irmãos, horrível, aleluia, Jesus, onde as pessoas dizem conhecer Jesus, aleluia, mas quando você olha para ela e fala assim: irmão, olha a palavra do Senhor, onde está escrito isso, onde fala isso, a pessoa não sei, só sei que está assim, só sei que existe isso. Pessoas preguiçosas espirituais, pessoas sedentas por aquilo que não é de Deus. Quer conhecer Jesus na íntegra? Quer saber se você está andando segundo a vontade de Deus? Tem que conhecer o autor dele, aleluia, tem que vir pela palavra. Homens e mulheres cheios de si, ele te desvia dessa palavra e te faz o quê? Presa, para que ele possa ser um mau caráter que sempre foi, para te levar para maldição e perdição, aleluia. Chega, igreja, aleluia. Nós não podemos mais ficar dizendo que somos ovelhas do Senhor e começamos a andar atrás de bodes. Nós não podemos dizer que somos igreja do Senhor e começamos a ouvir questionamento vindo de homens. Antes de Deus dizer que Ele que manifesta o seu poder, antes que Deus fala que Ele que é o Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, Ele diz que lamenta isso. Porque a coisa mais triste, irmãos, mais horrível que tem na igreja atual, é você tentar dizer para ela que ela errou. Irmão, você está errado. É mais difícil.
Porque depois que a pessoa fica surda, ela não te ouve. E quando ela não te ouve, ela não ouve a palavra. E não ouvindo a palavra, ela não vai ouvir Deus. E não ouvindo Deus, ela vai chegar para o pastor dizendo: pastor, mas a minha vida não muda. Mas por quê? Porque ela simplesmente está surda espiritual. Irmãos, ouvir é algo tremendo. Nós podemos observar pelos nossos filhos. Muitas das vezes nós que amamos, aleluia, eu digo por mim. Hoje eu tenho uma netinha que está com 2 anos e meio. Eu ajudo na criação dela. Só ajuda, irmão. Ela tem a mãe e a mãe se liga. Amém? O papel de vô é só observar. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, ela com 2 anos e meio, se eu falar uma coisa para ela, ela não vai entender. O pastor tem tido o prazer de estar algumas vezes na minha residência, de sabe disso. Às vezes nós falamos, né, pastor? Ela nem te ouve. Aí você fala a segunda vez, ela não vai te ouvir. Você fala a terceira vez, ela não vai te ouvir. Por quê? Nem é algo que lhe interessa. Aí você diz: pastor, mas ela com 2 anos e meio, ela não ia. Não, se você dizer assim: olha aqui, tem um bombonzinho, não precisa nem falar muito alto. Ela: opa, o que é, vovô? Já começa a ter só o interesse daquilo que lhe agrada. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece? Deus, assim como nós, tem que permitir acontecer algo. Se avisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí ela cai. Aí você diz: aí, infelizmente você não ouviu. E muitos crentes estão vivendo assim. Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É chamado crente horóscopo. Você sabe o que é o crente horóscopo? Não, Deus disse não, não concordo. Abra a Bíblia, não concordo. Vou lá na Mariazinha. Chega lá na Mariazinha ora. Não é de Deus, não concordo. A Mariazinha hoje falou que eu vou lá no Zequinha. Aí chega lá no Zequinha, o não de Deus está procedendo, mas ela não aceita o não de Deus. Aí ela chega lá no Zequinha, o Zequinha fala: não, Deus falou que não, mas eu não acredito. Eu dentro do meu ser, eu sei que Deus vai me dar isso, aleluia. Mas ela não sabe entender que Deus diz não. Irmãos, é mentira dizer que Deus nunca deu a resposta para alguém. O problema é você, muitas das vezes, obedecer o não de Deus, aleluia. Porque o sim é fácil, mas o não dói. Porque o não é aquilo que nós queremos. Mas Deus manda dizer nessa noite: tira assim como Paulo, aleluia, ainda Saulo caiu as escamas dos olhos. E aí começa então a tirar, aleluia, a surdez. Começa a tirar essa cera que te atrapalha ouvir Deus. E Deus vai te falar contigo. O não hoje é para te proteger de algo maior. O não hoje é para te levar e te conduzir a algo maior. Muita gente fica procurando coisas pequenas e esquece que nós somos filhos de um Deus que tudo pode. O não hoje é para te dar coisa melhor amanhã. Para de insistir no erro. Ouve Deus, igreja, aleluia. Aí nós ouvimos Deus lamentar. Que terrível, irmãos. De uma igreja que não tem sede de ouvir o não de Deus. É isso mesmo, Pai. Aleluia, Jesus. É verdade. Eu falo por experiência própria. Eu tinha um pastor chamado Pastor Antônio Vieira, finado. Já vai para 8 anos que ele faleceu. Foi o meu pai na fé. Com muito orgulho digo isso. Que um homem muito sério na palavra de Deus, um homem muito humilde. E uma vez tinha um jovem na igreja. E o pastor sempre era muito centrado. E nós falamos assim: pastor, o jovem aqui já está com dinheirinho. Ele pediu para nós orar para comprar um carro. Aí ele olhou para mim muito sabiamente e falou assim: irmão, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Aleluia! Deus vai dar muito mais do que carro para ele, mas vamos voltar. Aleluia! E a gente começou a falar com o jovem, eu ainda no início da minha fé, né? A gente no primeiro amor, dá vontade de atravessar a parede, só que a porta está do lado. Primeiro amor é assim: a porta aqui você bater na parede para atravessar a parede. Desafiador não, daqui a tanto. E o pastor toda a vida muito sábio dizia assim: calma, aleluia, Jesus, vamos orar para que seja feita a vontade do Senhor. Aleluia. E um dia nós falamos: quer saber, o pastor não quer deixar ela andar de carro. Só vontade, né, pegar o carro e ir com nós aí para os montes, fazer algo de Deus. O jovem é. E o pastor sempre caladinho, irmãos. E nós começamos a campanha de oração: vamos abençoar esse irmão. E nós começamos a abençoar esse irmão na oração.
Aí Deus respondeu, veio o carro. Eu lembro até hoje, o que é um homem de Deus quando ele ouve a palavra do Senhor e quando ele ouve a voz do Senhor. Quando nós chegamos a falar, pastor, o senhor não quis fazer a campanha de oração com ele? Ah lá, Deus deu o carro para ele, ele abaixou a cabeça e falou assim, tomara que vocês sejam responsáveis por aquilo que a partir de agora acontecer. E eu já fiquei meio preocupado com aquilo. Falei, opa, tem um trem errado aí, né? Primeira semana ele foi de carro. Segunda semana ele foi no carro. A terceira semana ele já inventou uma desculpa. Na quarta semana ele já não compareceu mais em nenhum dia do culto. Na quinta semana nós pegamos ele no boteco tomando cachaça. Na sexta semana ele capotou o carro e morreu. E aí, irmãos? Muitas das vezes nós queremos ouvir o sim, mas quando nós ouvimos o Deus, nós não acatamos no dizer não. Nós não queremos acatar Deus quando Ele diz não. Isaías 43, para você viver as maravilhas do Senhor que tudo pode, você tem que tirar a cegueira que há em ti e a surdez que ainda prevalece na tua vida. Glória a Deus! Senão, irmãos, pode fazer milhões de campanhas, você vai adentrar daqui e vai sair daqui, porque você não está ouvindo que apesar de tudo, irmãos, é muito interessante uma igreja, aleluia, Jesus, que é onde tem liberdade para dizer o que é pecado. Irmãos, tem gente que entra na igreja para ser abençoado, mas Deus diz, larga o pecado. Aí a pessoa vem na igreja para ser abençoada e Deus diz, abandona o pecado. A pessoa vem na igreja para ser abençoada e Deus diz, para com o pecado. E a pessoa olha para o pastor e depois diz, pastor, Deus não me abençoa, Deus não me vê. Ele vai te abençoar porque o sol nasceu para todos, mas enquanto há pecado, você não vai chegar nos primórdios de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus tem preparado algo muito maior para nós, porque enquanto os homens pensam aqui, Deus tem pensamentos maiores para nós, aleluia. Irmãos, enquanto nós estamos contaminados do pecado, fazemos tudo para nós mesmos, e a palavra do Senhor diz assim, sabe por que não recebeis? Porque pedires mal, para o seu bel prazer. Limpa a igreja do pecado, porque Deus quer te dar o melhor dessa terra, aleluia. Tira a cegueira, aleluia. Tire, irmãos, aleluia. Porque enquanto prevalecer, como eu digo para você, o alter ego, enquanto prevalecer aí, você acompanhando homens e mulheres, enquanto prevalecer, aleluia, o pecado, Deus ele vai ficar te observando. Irmãos, Deus ele pode até nos proteger, aleluia, porque como criatura ele cuida de todos. A Bíblia diz que ele cuida dos pássaros do céu, jamais deixaria de cuidar de uma criatura. A Bíblia diz que lá quando ele estava em Nínive, aleluia, que ele mandou o profeta, ele fala que tinha 150 mil homens que não discerniam a mão esquerda da mão direita, ou seja, ele cuidava de pessoas que ainda não têm o interesse ou não o conhecem, aleluia. Mas você que está aqui, se você quer o melhor de Deus, busca a santificação, sai do pecado, porque Deus ele não quer só te abençoar naquilo que você almeja, mas ele quer te levar ainda em coisas maiores e melhores que tem para a tua vida. Aí você vai começar a ver um Deus a qual ele trabalha na pluralidade. Ele não vê somente o que você pensa e você quer, mas o que você pensa para todos e quer para todos. Sabe por que tem pastores que têm família abençoada? Porque a visão dele não é para si, mas para aquele que está dentro da igreja, para aquele pequenino que vem aqui, aleluia, aquele que menosprezado, que muitos lá rejeitam, chega aqui e é abraçado por um homem que ama, que cuida, que quer o melhor para ele. Deus então honra sobre a face da terra, aleluia, aleluia. Desse jeito, nessa noite, irmãos, aleluia, eu quero que você coloque no teu coração o que eu estou te dizendo. Chega, não basta. Sabe, irmãos, tem gente que fala que é difícil, tem gente que fala que às vezes até é impossível dar um basta no pecado. E eu te falo que não é fácil dar um basta no pecado, porque o pecado ele exorta o prazer da carne. É muito mais explícito para o homem, aleluia, Jesus, muitas das vezes negar a Deus que é espírito, do que negar a carne. É muito mais difícil, porque a carne é algo que se faz agora, o prazer vem agora, as vantagens vêm agora. E isso, irmãos, aleluia, Jesus, não entendendo nós que nós somos como, aleluia, aquele que planta, aleluia. E se nós formos plantando carne, uma hora nós vamos colher só aquilo que não presta. Mas ainda
você começa a semear o que é espiritual, vai chegar lá na frente, a tua colheita vai ser linda, aleluia, porque Deus vai olhar para você e dizer assim: ainda, aleluia, como Paulo disse, quando eu estou fraco, sou forte, aleluia, mesmo nas tuas fraquezas, aleluia, não me negaste, mas clamaste por mim, aleluia. Irmãos, não deixa a carne prevalecer o espírito, porque a carne prevalecendo, Deus vem e você fica, aleluia. E Isaías reflete sobre isso. Isaías, como ele é cristocêntrico, ele fala desde o nascimento de Cristo a sua volta. Ele está dizendo para nós, igreja, aleluia, eu vou existir na terra como Emanuel, um princípio a qual, aleluia, Jesus não vai entrar aqui nesse princípio, aleluia, Jesus não vai gastar até 4 horas da manhã, mas aleluia, nós sabemos que, aleluia, não existia ninguém, nenhum homem que poderia, nem mesmo Abraão, a qual nós ouvimos o pai da fé, nem mesmo Ló, aleluia, o Jó, que era muito considerado por Deus, ou Daniel, a qual tinha uma referência extraordinária, a qual até mesmo os príncipes veio lutar por ele, nenhum desses homens poderia trazer salvação sobre a face da terra. Aí nós sabemos que Deus se levanta do trono, e muitos dizem isso, é até bonito, e vem sobre a face da terra. Se